Olá, tudo bem com você? Vamos continuar aqui o estudo do livro O Grande Conflito. Esta aqui é a edição missionária que estamos distribuindo aos milhões em todo o planeta. E já estamos aqui no capítulo 27, que tem como título O Reavivamento. Uma reflexão bem interessante que Ellen White faz aqui sobre o que é o verdadeiro reavivamento, quais os frutos desse reavivamento verdadeiro. E é importante porque em nosso tempo e ao longo dos anos temos visto aí muitos ditos reavivamentos baseados apenas em emocionalismo, em sentimentalismo. São momentos rompantes que geralmente vêm e vão. Tivemos aí algum tempo atrás, acho que ano passado, o famoso reavivamento de Asbury, ou foi este ano, enfim, foi há poucos meses aí. Não estou dizendo que dali não possa ter, ali não possam ter acontecido conversões genuínas, só que o que aconteceu passou e as coisas voltaram aparentemente ao normal. O que é um verdadeiro reavivamento? O que ele promove na vida das pessoas? Como distingui-lo dos falsos reavivamentos? O capítulo 27 fala exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui alguns trechos, como sempre tenho feito, e aí comentando com vocês. Muitos reavivamentos modernos são bem diferentes desses. É verdade que várias pessoas alegam estar convertidas e grande número entra para as igrejas. No entanto, as consequências não dão apoio à crença de que houve crescimento na vida espiritual real daqueles que aceitaram. A chama que queima por um pouco logo se extingue. Como eu disse, são muitas vezes reavivamentos fogo de palha, como se diz, né? Eles vêm e vão. Com grande frequência, os reavivamentos populares despertam as emoções apelando para o amor por algo novo e surpreendente. Quem se converte dessa maneira sente pouco desejo de ouvir a verdade bíblica. A menos que o culto religioso tenha algo de sensacional, não atrai esses indivíduos. Para a pessoa convertida, o relacionamento com Deus e as coisas eternas são o grande assunto da vida. Onde está o espírito de consagração a Deus das igrejas populares de hoje? Os conversos não dão as costas para o orgulho e para o amor ao mundo. Não estão mais dispostos a negar o eu e seguir o manso e humilde Jesus do que antes da sua conversão. A piedade praticamente desapareceu em muitas igrejas. Então vemos que, na verdade, não é uma conversão genuína, porque conversão é dar as costas para o caminho de pecado e seguir no caminho oposto, em direção a Jesus, a sua palavra. Então, quando não há centralidade na Bíblia, o reavivamento não é verdadeiro. O verdadeiro reavivamento, a conversão genuína, ela envolve mudança de vida, ela envolve conversão. A despeito do declínio generalizado da fé, existem verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes de Deus finalmente trazer seus juízos, haverá em meio ao povo do Senhor um reavivamento da autêntica piedade, conforme não se vê desde os tempos dos apóstolos. O Espírito de Deus será derramado. Muitos vão se separar das igrejas nas quais o amor a este mundo substituiu o amor a Deus e a sua palavra. Diversos ministros e indivíduos aceitarão com alegria as grandes verdades que preparam um povo para a segunda vinda do Senhor Jesus. Que bom saber disso, né? Que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo será derramado sobre toda a terra e muitas pessoas que hoje estão ainda no caminho do erro vão ouvir a voz de Deus, vão entender as verdades da palavra de Deus e se unirão a esse grande e verdadeiro reavivamento espiritual. No entanto, ela diz aqui, Satanás quer interferir nessa obra e antes de chegar a hora de tal movimento, ele tentará impedi-lo trazendo à tona uma falsificação. Falsos reavivamentos, contrafação do verdadeiro. Nas igrejas que ele conseguir reunir sob seu poder, fará parecer que Deus está derramando sua bênção especial, quando na verdade são manifestações diabólicas ou apenas um tipo de transe místico ou mental que não tem nada a ver com o verdadeiro reavivamento.
Em reavivamentos como esses, ocorre não apenas empolgação emocional, mas uma mistura bem projetada entre o verdadeiro e o falso a fim de enganar. Pessoas negligenciem. Onde quer que as pessoas negligenciem as instruções da Bíblia, afastando-se das mensagens claras que provam o coração e exigem que neguem o eu e renunciem ao mundo, podemos ter a certeza de que Deus não está derramando sua bênção. Se esses reavivamentos não envolvem mudança de vida, não envolvem submissão à palavra de Deus, à lei de Deus, como veremos daqui a pouco, não são realmente reavivamentos que vêm de Deus. Página 197. Se fosse possível mudar a lei ou colocá-la de lado, não haveria necessidade de Cristo morrer para nos salvar da pena do pecado. O Filho de Deus veio tornar grande e gloriosa a sua lei, como diz Isaías 42, verso 21. Ele disse: não pensem que vim abolir a lei enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Falando acerca de si mesmo, Jesus declarou: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração, como está em Salmo 40, verso 8. E se somos imitadores de Cristo, isso que é um cristão de verdade, nós também amaremos a palavra, a lei de Deus, a submissão à vontade de Deus. Jesus disse que ele mesmo veio obedecer os mandamentos de Deus. Então nós temos que imitá-lo também nesse aspecto. A obra de conversão e santificação consiste em restaurar as pessoas a Deus, levando-as a obedecer aos princípios de sua lei. Daqui para frente, então, Ellen White vai apresentando esse conceito de que pessoas realmente reavivadas, convertidas, obedecerão à lei de Deus. Não para ser salvas, evidentemente, porque elas já foram salvas por Cristo, pela graça de Cristo, mas porque elas amam a Deus. A pergunta vai ser: o que queres que eu faça, Senhor? Como deve viver um cristão verdadeiramente convertido? A fim de enxergar a própria culpa, os pecadores precisam testar seu caráter pela lei de Deus, um espelho que mostra como é o caráter perfeito e permite que reconheçam os defeitos existentes no seu caráter. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de nos libertar da condenação ou profanação do pecado. No novo nascimento, o coração entra em harmonia com Deus e com a sua lei. Então é como Tiago compara lá em sua carta a lei de Deus, e ele a chama de lei perfeita, inclusive, a lei da liberdade, porque quem obedece é livre, quem desobedece, quem está em pecado é que é condenado pela lei. Então a lei é como se fosse um espelho, para detectar as manchas em você, no seu caráter. Imagine que este livro aqui então seja o espelho, e eu quero ver se há alguma sujeira em meu rosto. Ao perceber que há, eu tento limpar com o espelho? Na verdade vai sujar mais ainda, né? O espelho mostra a sujeira, mas quem limpa é o pano, a água, aquilo que serve para limpar realmente. Então a comparação é bem apropriada. A lei de Deus é o espelho. Ela apresenta os requisitos de Deus, é a constituição do reino de Deus, a lei que foi inclusive ampliada lá no Sermão da Montanha pelo mesmo Jesus que deu a lei para Moisés no Sinai. Então a lei de Deus, esses princípios eternos, são os requisitos de seu reino, são a constituição do reino de Deus. E elas mostram o que Deus espera de nós, o que é uma vida correta. Se ao observar a lei de Deus, olhar para ela, fazer uma análise da minha vida, eu percebo que há alguma mancha, alguma coisa errada, não é a lei, o espelho, que vai me limpar, é Jesus. Ele é quem limpa os meus pecados. Então a lei diagnostica, Jesus é o médico que cura. Ok? Santificação. Ideias errôneas sobre santificação também surgem da negligência ou rejeição da lei divina. Essas teorias envolvendo ensinos falsos e resultados práticos perigosos muitas vezes são populares. E como são, né? É muito popular a ideia de que você não precisa se submeter, não precisa fazer da Bíblia a norma de sua conduta, sua regra de fé. Basta você aceitar Jesus, está tudo certo. Você é livre para viver como quiser. Não é assim que vive um cristão verdadeiro, porque a Bíblia diz que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. A Bíblia é sim para o cristão a verdade revelada e normativa. Ela deve orientar nossas decisões, nossa forma de viver.
Os seguidores de Cristo devem se tornar semelhantes a Ele, pela graça de Deus, formar um caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Essa é a santificação bíblica. Veja só, o conceito de Ellen White sobre santificação é esse. Os seguidores de Cristo devem se tornar semelhantes a Ele, pela graça de Deus, formar um caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isso é santificação. Aqueles que vivenciam a santificação bíblica são humildes, reconhecem o quanto são indignos, em contraste com a pureza e a perfeição de Deus. O profeta Daniel foi um exemplo de verdadeira santificação. Em vez de alegar ser puro e santo, esse honrado homem de Deus se identificou com a situação realmente pecadora de Israel, enquanto suplicava diante do Senhor por seu povo. Esse é o exemplo, de um verdadeiro cristão, digamos assim, Antes de Cristo vir à Terra, Daniel já podia ser chamado de um grande e verdadeiro cristão, porque ele reconhecia seus pecados, que sua vida precisava ser colocada em conformidade com o caráter de Deus, de Cristo. Aqueles que andam à sombra da cruz do Calvário não se exaltarão nem farão declarações arrogantes de que estão livres de pecado. Se você encontrar alguém que diz que vive sem pecado, essa pessoa está pecando. É mentiroso, como diz a Bíblia, Quanto mais perto de Deus, mais sentimos nossa indignidade. Veja só, sentem que foi seu pecado que causou a agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus. E esse pensamento os leva à humildade profunda. Aqueles que vivem mais perto de Jesus compreendem com maior clareza o quanto a humanidade é frágil e pecadora e que sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. Que ninguém se engane achando que pode se tornar santo enquanto viola deliberadamente um dos requisitos de Deus. O pecado conhecido silencia a voz do testemunho do Espírito e separa o coração de Deus. Embora João reflita tanto sobre o amor, ele não hesita em revelar o verdadeiro caráter daqueles que afirmam estar santificados enquanto vivem em transgressão da lei de Deus. João diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. 1 João 2, 4 e 5. Sim, são palavras fortes. O discípulo do amor diz que aquele que diz conhecer a Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus é mentiroso, porque quem ama, obedece. Quem ama, se submete. A declaração de não ter pecado é evidência de que a pessoa que fala isso está longe de ser santa. Esse indivíduo não possui um conceito verdadeiro da pureza e santidade infinita de Deus, nem de como o pecado é odioso e mau. Quanto maior a distância entre nós e Cristo, mais justos pareceremos aos nossos olhos. E, obviamente, que ao contrário, quanto mais perto de Jesus, mais indignos nos perceberemos. Toda prática que enfraquece, agora ela fala sobre a santificação autêntica, que envolve não só a vida espiritual, mas também as emoções e a vida, aquilo que fazemos com o corpo, A santidade envolve o ser todo. E ela diz, toda prática que enfraquece a força física ou mental nos desprepara para o serviço ao nosso Criador. Então, sim, santificação também envolve panelas, também envolve aquilo que nós comemos, aquilo de que nos alimentamos. Por quê? Porque nossos pensamentos, nós somos aquilo de que nos alimentamos. A nossa clareza mental vai depender também e grandemente da nossa temperança, nosso equilíbrio em todas as coisas. Se colocamos em prática as orientações de Deus com respeito à saúde, se procuramos ter uma vida regrada, temperante, isso tudo vai refletir em maior clareza mental ou não. Quantos professos cristãos degradam sua humanidade semelhante a Deus por meio da glutonaria, da bebedeira de vinho, bebida alcoólica, ou do prazer escondido? Vidas de excessos, de intemperança, que acabam degradando a humanidade e prejudicando nossa relação com Deus. E, consequentemente, nossa santificação. Você percebe que verdadeiro reavivamento não existe também se a pessoa não procurar viver uma vida que a coloque em mais comunhão íntima com Deus. Se não valorizar a sua saúde integral, que santificação é essa que só toca
em questões, digamos, espirituais e não entende que cuidar do corpo, da mente, das emoções, do físico, também é uma questão espiritual. Se todos os que professam o nome de Cristo fossem santificados de verdade, doariam seu dinheiro com generosidade para o tesouro do Senhor, em vez de gastar com coisas desnecessárias e prejudiciais. E aqui ela fala também da questão da mordomia cristã. Se a pessoa é realmente santificada, se ela passou por um verdadeiro reavivamento, uma conversão verdadeira, ela vai ser desprendida. Ela vai ajudar a causa de Deus, a pregação do Evangelho, e também, ela fala aqui do semelhante. Vai usar seus recursos, seus talentos, sua influência para abençoar a vida dos outros. E não vai gastar com coisas supérfluas, coisas que não levam a nada e muitas vezes são prazeres até proibidos. E o capítulo termina com a seguinte frase: somente quando a lei de Deus for restaurada à sua posição de direito, um reavivamento da fé e espiritualidade autênticas poderá acontecer no meio daqueles que dizem pertencer ao seu povo. Resumindo, reavivamento verdadeiro não é emocionalismo, não é um sentimentalismo que vem e passa e tudo volta ao que era antes. Não, reavivamento verdadeiro envolve mudança de vida, conversão, alinhamento com a lei de Deus, desprendimento, busca pela saúde integral para poder ser mais útil ao semelhante e também ter uma mente mais clara para discernir a vontade de Deus. Reavivamento verdadeiro muda o ser humano todo e o coloca em conformidade com a vontade de Deus. Que Deus opere em nós esse verdadeiro reavivamento, que nós nos submetamos à vontade de Deus para ser verdadeiramente reavivados. Esse é o meu desejo e creio que seja o seu também. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Vamos cantar um hino maravilhoso para a gente fazer a oração final. Moldado pelo Senhor.
Santo e poderoso Deus, te damos graças, Pai bendito, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Entregamos a ti as nossas vidas, te entregamos a filha da irmã Nelly Nicolau, que está aniversariando, que o Senhor a abençoe, que ela seja uma menina obediente a seus pais, que ela cresça para a tua honra e tua glória, meu Deus. Sim, meu Deus. Que ela esteja sempre firme na fé, buscando sabedoria dos altos céus. Te entregamos esta sala, cada pessoa que despertou para estar aqui, que sejamos abençoados e guiados por ti todos os dias de nossas vidas e que possamos continuar juntos nesta caminhada, meu Deus. Amém. Entregamos a ti também a nossa mente, o nosso corpo, pedindo que sejamos morados do teu Santo Espírito e que possamos realizar, praticar o verdadeiro reavivamento na nossa vida, Amém. em todas as áreas. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.